Deixa eu te perguntar uma coisa. Você dá uma bronca no seu cachorro quando ele mexe no lixo? Aquelas nas quais ele fica bem acuadinho no cantinho com medo de você? Ah, qual é, cara? Todo mundo mexe no lixo de vez em quando. E se o que ele fizesse fosse considerado um crime? Você botaria ele pra sentar no banco dos réus de estimação? Talvez ele seria condenado. Saiba que há um bom tempo atrás esse cenário era bem possível. E não é só isso, viu? Era real e isso é provado com registros históricos. Pode parecer estranho, né? Eu sei, mas os bichinhos que estavam aqui antes de nós sofreram bastante com penas bem pesadas dos júris. Por isso agora vamos conhecer 6 animais que foram condenados à morte por conta de seus crimes. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Em sexto lugar, nós temos os roedores. Pragas existem em culturas diferentes em qualquer lugar do nosso planeta. E até na Bíblia, se lembra daquelas 10 pragas do Egito? A chuva de gafanhotos, por exemplo, é um dos episódios mais agoniantes relatados no livro sagrado. Mas durante o século XVI, eram os roedores que infernizavam as pessoas, especificamente os agricultores de uma cidade da Áustria. E era tudo quanto é tipo de roedor, gente, de camundongo a topeira. E como você sabe o nosso tema, já sabe o que aconteceu, né? O estrago causado por eles chegou a um nível impossível de lidar. Em grupo, os produtores do campo se uniram para colocar os animais em juízo. Após o trâmite do judiciário, o representante da justiça daquela região considerou que a presença dos bichos era prejudicial. Por isso, liberou para aqueles moradores a matança generalizada de animais, independentemente se estivessem com bebês recém-nascidos ou mesmo grávidos. E assim se sucedeu. Descansem em paz. Número 5, Diabo de Galo. A velha pergunta entre quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, já foi respondido aqui pela gente. Mais uma perguntinha que talvez a gente não possa responder é sobre o galo da Basileia. Um galo condenado à morte por supostamente botar um ovo. O quê? Que coisa esquisita, meu filho! Mas contextualizando, o ano era o de 1474 e o país era a Suíça. As crenças eram totalmente diferentes naquela época. Você deve saber bem disso, né? Mas uma lenda da época afirma que caso um galo botasse um ovo, nasceria uma espécie de galo-dragão. Um daqueles possuídos pelo capeta. Uma coisa que ninguém quer ver, né? Quando o bicho foi capturado então, dentro dele haviam mais 3 ovos. Esse galo é fanta. Após essa constatação, sabe qual foi a sua condenação? Ele foi indiciado a ser queimado vivo, que nem aquelas bruxas. No entanto, quem estuda o caso hoje acredita que houve uma confusão no diagnóstico do sexo do animal. Ah, tá. Na verdade, era bem provável que o galo fosse, na verdade, uma galinha. E aí que eu digo, né, meu querido? Que pena! Desculpa aí pela piadinha sem graça. Quarto lugar, tartaruga inocente. Esse é um caso recente, aconteceu agora em março de 2018 no estado de Idaho, nos States. Robert Crossland era um professor que gostava de praticar interações estranhas em suas aulas de ciência. E por isso, havia uma tartaruga mordedora lá na escola que ele alimentava. Entre os alimentos do bicho estavam porquinhos da Índia, ratos e outros bichos selvagens. Porém, por último, ele foi longe demais. Ele levou um filhotinho de cachorro que estava doente, cara. E sem pestanejar, a tartaruga partiu o bicho no meio. Lógico que cercada pelos gritos aterrorizados dos alunos que pediam para aquilo parar rápido. Por conta de toda essa história, a justiça levou a tartaruga em custódia. Como não havia muito o que fazer com ela, não houve outra opção senão a condenação ao seu sacrifício. E foi o que realmente aconteceu. A menos culpada pagou com a vida. O professor recebeu uma reação negativa de gente de todo o mundo. Uma petição com 128 mil assinaturas foi enviada à escola para que o profissional excêntrico fosse retirado de suas funções. Até então, não existem mais relatos sobre o caso. Em terceiro lugar, nós temos o touro. E entrando em nosso pódio, um animal que até hoje é causa de muitas mortes por esse mundo afora. Afinal, há em algumas nações ainda a prática da tourada, aquela corrida imbecil que tanto de gente escapa dos chifres afiados e do corpãozinho do grande bicho. Mas no fim do século XV, em uma vida muito mais selvagem, as mortes aconteciam de forma bem mais corriqueira. É o caso que aconteceu numa vila francesa, onde um touro matou um menino no alto dos seus 14 anos. Que absurdo! O touro é um bicho selvagem, né? E ataca quando acuado.
Mas essa informação não foi levada em consideração em seu julgamento, e a sua pena foi a de morte. E o motivo dado em nota recentemente foi o de assassinato. Resta a gente saber, né, se foi culposo ou doloso. Em segundo lugar, nós temos espírito de porco. A França não tinha sorte com animais durante essa época, viu? Esse talvez seja o caso mais assustador desse ranking, inclusive. Em 1494, numa vila religiosa de uma roça lá na França, sofreu com a morte de um bebê. Ele foi devorado, por incrível que pareça, por porcos. A pequena criança estava no berço enquanto os moradores trabalhavam. Com fome, um porco entrou na casa à procura de comida. E não deu outra, viu, meu amigo? Ele viu o bebê e confundiu com o alimento do seu feitio. Devorou seu rosto e o seu pescoço no tempo que ele teve. Os pais só chegaram quando já era tarde demais. O filho estava morto enquanto as autoridades foram chamadas. O animal foi preso, permanecendo por um bom tempo na cela. Quando a sua pena saiu, ele foi julgado pelo assassinato da criança e foi morto em praça pública por enforcamento com centenas de espectadores. Em primeiro lugar das bizarrices, temos a zoofilia. O ato mais chocante dessa lista, no entanto, é esse. A data não é certa, mas há registros dos Estados Unidos sobre um homem chamado Mr. Potter, católico fervoroso, pertencente à igreja por longos 20 anos, que praticava atos sexuais com diversos tipos de animais. Que nojo! Vacas, porcos e ovelhas faziam parte da sua rotina de hábitos sexuais diferentes. O cara era variado, né? Sua casa começou a cair quando ele foi pego pela própria esposa, estuprando um cachorro. No dia posterior, ele mesmo condenou esse mesmo cão à morte por enforcamento. Porém, continuou com suas práticas bem heterodoxas. Mas mesmo assim, o seu caso foi explanado e levado à justiça. Afinal, essa prática era bem comum para ele. Ele foi declarado culpado e indiciado à pena de morte. Junto com seu corpo, os outros animais com os quais ele tinha praticado os atos libidinosos. Todos foram enforcados em conjunto. Mais uma vez, os animais pagam pelos erros de seus donos. Que coisa triste. Alguns casos que a gente contou agora são bem difíceis de engolir, né? Então conta pra gente aqui embaixo nos comentários o que te chocou mais nessa lista bem esquisita. Concorda com a condenação dos bichos? Deixa a gente saber. Os comentários estão abertos aqui embaixo, viu? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!